Olá, muito bom dia a todos. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Fora da clandestinidade, com apoio do governo do estado através da Endagro, novas queijarias sergipanas conquistam o certificado de serviço de inspeção estadual e já podem comercializar legalmente os produtos fabricados. Atualização dos conhecimentos. Instrutores do Senar participam de capacitação sobre segurança, manutenção e operação de máquinas e implementos agrícolas. Custo extra no momento do plantio. Temporada de chuva fora da época em Sergipe leva produtores de milho a buscar medidas preventivas para evitar prejuízos com as chamadas plantas invasoras. E ainda tem as dicas do médico veterinário para evitar a dermatite interdigital em bovinos. Esses são alguns dos assuntos dessa edição, então fique com a gente. O Sergipe Rural começou. O governo do estado, através da Endagro, não tem medido esforços para tirar da clandestinidade as queijarias sergipanas que ainda não possuem o certificado de serviço de inspeção estadual. O documento é de grande importância, já que os pequenos produtores, com ele em mãos, passam a ter direito de vender legalmente os produtos fabricados. Esta semana, o Sergipe Rural viajou aos municípios de Aquidabã e Nossa Senhora da Glória. A boa notícia é que novas queijarias saíram da clandestinidade após o processo de regularização. E muitas outras devem fazer o mesmo ainda no primeiro semestre desse ano. A reportagem é de Ingrid Colasso e Jorge Henrique. Em todo o estado, é possível encontrar diversas fabriquetas que produzem derivados do leite, como o tradicional queijo coalho, mussarela, manteiga e tantos outros tipos de produtos. A maioria delas vende de forma ilegal, pois não possui um certificado de serviço de inspeção estadual, o CIE, que autoriza os laticínios a comercializarem legalmente sua produção em supermercados, padarias e outros espaços, em todo o território sergipano. Vários donos dessas queijarias vêm ao longo dos anos lutando para regularizar as suas empresas, de acordo com todas as normas exigidas pelos órgãos competentes. E um desses que, depois de muita luta, conseguiu seu tão sonhado certificado foi seu Aragão Júnior, dono da Laticínio Aragão, em povoado Mocambo, em Aquidabã. Comecei em 2010 para 2011, fazendo queijo coalho, fabriquei também pequenininha. Bem decadente, né? Mas acreditei e com o incentivo do Sebrae, da Endagro, dos órgãos do governo do estado, hoje estamos conseguindo o selo. É uma vitória para a nossa família, para a geração que vem. Com uma produção de 2.000 litros de leite por dia, a Laticínio Aragão produz queijo mussarela e manteiga, mas vem buscando inovar, produzindo de forma experimental o queijo Minas Frescal. A Endagro que me convidou para ir um intercâmbio em Minas Gerais, lá na Serra da Canastra. E lá eu peguei um aprendizado, o pingo, como ele é adicionado no leite cru, e conseguimos fazer, estamos fazendo agora também o Minas Frescal. Na pequena empresa, é possível perceber, além dos cuidados com a higiene na hora da fabricação, a preocupação com o meio ambiente no momento do descarte do soro. O descarte do soro ele não vai para o meio ambiente, porque é um resíduo muito sólido, né? E na parte também da limpeza da fábrica, temos um sistema de fluentes ali, que passa por uma fossa sintética, o filtro e o sumidouro, quando passa por todo um tratamento, né? Então a gente nessa parte se preocupa muito com o meio ambiente. Aragão reconhece que mesmo depois de tantos anos, conquistar o CIE só foi possível porque ele não desistiu por sua busca incansável para melhorar, crescer. Os planos futuro é entrar no mercado, lá em Aracaju, procurar freguesias dos supermercados, também aumentar também aqui a queijaria, fazer uma câmara fria. Já comprei a máquina de selo a vácuo. O Sebrae está também cuidando da parte de impressão de rótulo. Então é só crescer e lutar honestamente. Quem também batalhou muito para conquistar o selo de inspeção foi Dona Regina,
proprietária da Laticínios Quero Mais, que fica no povoado Tanque, em Nossa Senhora da Glória. No ramo da queijaria há 11 anos, agora os planos com o certificado nas mãos é poder expandir o mercado consumidor. Muito importante esse selo porque a gente quer ir diretamente no mercado, nós mesmos. A Indagro, Djalci, todos acompanham a gente desde 2011, todos conhecem a nossa história. E que a gente está aqui foi depois de 2018, mas antes eles vinham junto com a gente, conhecem toda a nossa história, o nosso trabalho e todos os envolvidos, desde Djalci ao pessoal todo da Indagro. Como a maior bacia leiteira do estado, Nossa Senhora da Glória, através da Secretaria de Agricultura, vem tentando há muitos anos mudar a realidade dos pequenos produtores de queijo, que ainda não têm o CIE, e dando total apoio para que em breve todos os laticínios possam receber os certificados. Nós temos mais de 215 agroindústrias e fabriquetas no estado inteiro. Só Glória tem 68 e eu estou com 48 em processo de regularização, 48. Então, dessas 48, nós temos aí umas 15 que já está quase pronta. Regina foi uma delas. Então, com certeza, daqui mais alguns dias, vocês vão voltar aqui em Glória de novo, né, e fazer outra matéria dessa. E vão ver que outras pessoas, que outros atores, que outros empresários também vão estar recebendo o seu certificado, o seu CIE, o seu selo de inspeção e, como eu disse, e poder trabalhar com cabeça erguida, sem ter medo de ninguém, porque são empresários, né, são pais de famílias que estão gerando emprego e renda, e tem um porém, gerando emprego e renda, e nenhum deles aqui paga salário mínimo, todos pagam mais do que salário. Então isso é um crescimento para a economia, isso é um crescimento para a cadeia da bacia leiteira. Os órgãos estaduais estão cada vez mais empenhados em regulamentar as pequenas queijarias sergipanas. 52 projetos já estão em via de regularização na Indagro. Hoje nós temos 232 queijarias visitadas, temos 52 projetos aprovados, né, em fase de construção. E a partir do momento que o estabelecimento tem o selo de inspeção no estabelecimento, ele está levando a chancela do Estado de que aquele estabelecimento ele está chancelado, ele está certificado com boas práticas de produção e de higiene. Então isso significa dizer que é um produto diferenciado, que aquele produto não é clandestino, aquele produto ele pode ser comercializado, porque existe um controle rigoroso em cima dos estabelecimentos que têm a nossa chancela de inspeção. E agora o assunto é a meteorologia. E eu já chamo a atenção ao Homem do Campo para as informações sobre o clima na última semana de fevereiro e a primeira do mês de março. Vem chuva por aí. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha forte no sábado e no domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva passageira no litoral sergipano. Já no sertão do estado, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta com a chegada de uma massa de ar quente que vem do extremo sul da Bahia. A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 33 graus. No município de Siriri, a temperatura deve chegar aos 28 graus, 29 em Laranjeiras e 31 graus em Telha. Este ano, o Sergipe Rural completa 7 anos. Um programa feito com muita dedicação por toda a equipe que começa a colher os resultados. Este mês nós recebemos o prêmio Agro Sergipe como reconhecimento do nosso trabalho junto ao agronegócio sergipano. Além do programa, nossas repórteres também são premiadas. Ingrid Colasso foi escolhida como destaque no jornalismo rural no 11º Prêmio Qualidade Tribuna e Patrícia Dantas conquistou o Prêmio Destino Sergipe na categoria Turismo Rural. Estão todos de parabéns.
A seguir, instrutores do Senar participam de atualização sobre segurança, manutenção e operação de máquinas e implementos agrícolas. E ainda, a gente destaca os cuidados que devem ser tomados pelos produtores de milho para evitar prejuízos com as chamadas plantas invasoras. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. Quem é produtor de milho já sabe, depois da colheita do grão é importante o período de descanso do solo até o início do próximo plantio. Durante esse intervalo, os restos da colheita e o capim tendem a secar com o calor e formam a cobertura do solo. Acontece que esse ano, em Sergipe, a chuva fora de época fez brotar as sementes caídas do solo ainda na colheita e um novo milharal cresceu, mas cheio de pragas. E o risco que carrega as plantas invasoras é impactar os custos para o próximo plantio. Os repórteres Patrícia Dantas e Marcelo Lobo estiveram no município de Carira para ver de perto a situação. Na propriedade de Carlos André, assim como várias outras no estado, o milho foi colhido ano passado. Como todos os anos, os meses entre o plantio e a colheita são reservados ao descanso do solo. O vazio sanitário, estratégia de manejo usada para diminuir a ocorrência de pragas e doenças. O problema é que com as chuvas fora de época, os grãos de milho que caíram no solo durante a colheita germinaram. E as plantas que cresceram estão repletas de pragas e doenças. Os grilos, os pulgões, gafanhotos e lagartas são vistos sem dificuldades, destruindo os pés de milho. Esse ano a gente teve muito problema com a colheita do milho aqui no Ceaba, problemas com regulagem de colheitadeira e outras questões que aconteceram durante a colheita, áreas que teve um déficit hídrico e as plantas ficou mais fracas, a colheitadeira não conseguiu pegar elas por as plantas estar muito baixas e tivemos um verão bem chuvoso. Então o resultado disso aí, a planta voluntária ou planta guaxa ou planta invasora, seja lá o nome que for que você considerar, nasceu, cresceu e está sendo um verdadeiro recipiente de praga e doença. Como você pode ver aqui, o pulgão é uma das pragas principais que está atacando com força as lavouras da gente aqui e vários outros fungos e pragas também que a gente está identificando nessas áreas que parece que foi replantada. Então isso é um problema muito sério para a nossa safra. A safra essa que já vai ser uma safra recorde em custos, que vai ser a safra mais cara da história que o produtor de Sergipe vai plantar, ainda com mais esse ingrediente aqui dessas plantas invasoras. E essa infestação nas plantas vai impactar o próximo plantio, gerando custos ao produtor. Tentar fazer de alguma forma um controle dessa planta, que só vai trazer para a gente a elevação de custo e muito prejuízo para que muito produtor não tem estrutura para combater certas pragas e doenças que estão aparecendo aqui. Então, o uso de herbicida, o uso de tombagem de terra e tudo vai elevar muito mais esse custo, que já está muito caro. Então, vai elevar mais ainda o custo normal da nossa região. O ataque de pragas ocorreu logo depois do primeiro mês de germinação e infestou o milharal que cresceu aleatório. A situação preocupa os produtores, já que se preparam para um custo extra no momento do plantio. Para evitar a contaminação na próxima lavoura, é preciso fazer uma limpeza da área, para que seja usado menos defensivos agrícolas. Vou ter que me preparar melhor para a aplicação desses herbicidas, inseticidas, e usar uma tecnologia que ainda a gente tem uma carência muito grande aqui na nossa região, que é o uso do gafanhoto e do drone, para aplicar alguns desses inseticidas aí. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está sempre antenado quando o assunto é o investimento na capacitação técnica dos instrutores do órgão. E o exemplo disso foi o treinamento realizado pelo Senar no município de Riachuelo sobre segurança, manutenção e operação de máquinas e implementos agrícolas. Veja na reportagem. A prática em campo acontece na Fazenda Espírito Santo, em Riachuelo, e reuniu os instrutores do Senar na área de mecanização agrícola. As máquinas são usadas na fazenda que cultiva cana-de-açúcar e é dia de atualizar os conhecimentos.
Sérgio Filipim é o facilitador da turma e, sem muita demora, já divide as tarefas para que todos possam colocar a mão na massa. É hora do check-up técnico. O primeiro passo é o check-up visual, perceber formação de crochas na bateria, lubrificação e muito mais. De grande importância, antes de colocar a máquina em operação, de fazer a checagem de itens importantes, como o sistema de alimentação, nós temos aqui, ó, sistema de alimentação, o copo sedimentador. Por isso que uma grande importância, quando chegar da operação, abastecer a máquina sempre à noite, para evitar que condense essa água e essa água acabe contaminando o óleo combustível e cause danos ao sistema de alimentação da máquina. Assim também como sistema de lubrificação, conferir sempre nível do óleo lubrificante, nível do líquido do sistema de arrefecimento. São itens importantes antes de colocar a máquina em funcionamento. Calibragem do pneu, nós temos que verificar o nível do óleo do sistema hidráulico, nível de óleo do diferencial. Sempre fazer essa checagem, verificar o engraxamento da máquina a cada 10 horas, sempre visando aumentar a vida útil e o correto funcionamento da máquina. É preciso um cuidado especial com a refrigeração e filtros do trator. E Ana fica responsável pela higienização das peças. Muito importante é a hora de você fazer a retirada dele e a limpeza, porque muitos operadores fazem a limpeza com a pressão de ar no lado externo, que não pode ser feito. Quando você coloca externamente, você pode rasgar esse papel. Isso aqui é um papel dobrável sensível, então tem que ter muito cuidado. Outro cuidado é não negligenciar a troca dele. Então isso aqui tem um tempo de vida útil, isso aqui é a alma do trator. Se você trabalhar com ele em excesso de sujeira, você vai danificar o seu motor. Então são cuidados que você tem que ter. Depois do check-up técnico, hora de subir na máquina agrícola. O foco é sempre, em primeiro lugar, a segurança do operador. Assim como os alunos, os instrutores estão com EPIs necessários para a prática. Mas isso é só o começo. Os aspectos de segurança vão muito além dos EPIs. Subir e descer no trator também é um item muito importante de segurança. A operação, o cinto de segurança, são faróis, vai trabalhar à noite, já está voltando do trabalho. E também buzina é um item muito importante de segurança. Retrovisores. É muito importante que o operador tenha esse cuidado até para a própria segurança dele. Elber, que é instrutor do Senar e responsável técnico dos fornecedores da usina Pinheiro, explica que a falta de qualificação dos operadores eleva o custo de produção. Quanto mais a gente informa o operador da forma correta que ele deve manter o seu implemento ou mesmo como operar, ele vai ter um retorno considerável para a empresa. A gente não trabalha também, a gente tem que levar em consideração as áreas onde a gente trabalha. O relevo, ele vai influenciar muito, tanto na operação como na segurança. Áreas que são acidentadas, eles aumentam o risco de capotamento, um risco de quebra de alguma parte do trator, até mesmo desgaste, como um exemplo, o freio ou a embreagem. Então tudo isso vai melhorar cada vez mais essa parte de maquinários na empresa. O treinamento é voltado para instrutores do Senac que atuarão como multiplicadores de conhecimento para produtores rurais nas propriedades em todo o estado. É um momento assim de intercâmbio, troca de ideias, informações, para justamente a gente ir se atualizando, né, com relação ao mercado de máquinas e equipamentos modernos que no dia a dia estão surgindo. Essas capacitações oferecidas pelo Senar acontecem ao longo de todo o ano. E é uma necessidade do setor manter operadores treinados e atualizados sobre as tecnologias agrícolas. Tirar o máximo todo esse potencial de tecnologia embarcada que hoje vem nas máquinas e implementos agrícolas. E ainda mais atento a toda essa demanda, toda essa importância e a carência que existe hoje de profissionais, o Senar tem criado novas alternativas para formar e capacitar mão de obra para ser ofertada no nosso campo aqui no estado de Sergipe. Esse momento é de alinhamento de informações entre os instrutores do Senar. Mas uma coisa é certa, é preciso estar preparado para qualquer desafio no campo. E se for observar os itens presentes no carro do facilitador,
é possível encontrar soluções para qualquer adversidade. Você, como instrutor do Senar, né, profissional da área de treinamento, você tem que ter um plano A, um plano B e um plano C. Bom, se faltar energia, você já fica sem computador, sem essa questão de mídia, né, de sala. Então você tem que fazer isso lá no meio do tempo, né, junto com as máquinas. Planejar é extremamente importante, tudo aquilo que você vai fazer lá no campo. A seguir, a gente traz as dicas do médico veterinário para evitar que os criadores de bovinos sofram prejuízos com a chamada dermatite interdigital. É depois do intervalo, o Sergipe Rural volta já. E o Sergipe Rural já está de volta e é hora de abrir espaço para citar o nome de alguns telespectadores que assistem aos programas. E hoje o meu abraço vai para o senhor Fernan Alves, que mora em São Paulo, para o senhor José Wellington, de Carmópolis, e também para o Oscar Firmino, que reside lá no Recife, em Pernambuco. Todos eles nos acompanham pela Peripe TV ou através do nosso canal no YouTube. E agora a gente abre espaço para trazer informações sobre uma doença que pode causar sérios prejuízos aos criadores de bovinos, a chamada dermatite interdigital. Fatores como ambiente, nutrição, infecciosos e genéticos podem interferir no aparelho motos animais. Mas com cuidados no terreno onde o animal pisa, pode evitar o problema. A repórter Patrícia Dantas conversou sobre o assunto com o médico veterinário Marcos Franco. Acompanhe. Os bovinos podem desenvolver uma doença relacionada à região do casco, que é a dermatite interdigital. É um calo entre as unhas. E sobre esse assunto eu converso com o Marcos Franco, que é médico veterinário. Marcos, essa doença é uma doença que parece ser inofensiva, mas pode levar o gado até uma cirurgia, né? Sim. Como é que é possível prevenir? A dermatite interdigital, que é aquele calo entre as unhas, que provoca, vai crescendo aquilo. Por quê? O animal, ao trafegar, ao pastar em região de muita pedra, provoca esse calo. E essa dermatite vai causar o quê? Dificuldade de locomoção. Consequentemente, a vaca vai comer menos, trazendo problema na sua produção. Por isso que devemos evitar solos pedregosos, falta de higiene no curral. Para quê? Para que essa doença não ocorra, trazendo os prejuízos àquela vaca leiteira. Qual é, Marcos, assim, o espaço ideal para que cuidados, não é verdade? O produtor deve ter na área em que as vacas trafegam, tanto no curral quanto no pasto também, né? Correto. Os pastos devem ter o mínimo possível de pedras. Caso tenha pedra, você deve recolher essas pedras. Para quê? Para o animal, ao trafegar, não entre em contato com essas pedras, causando lesão nesse espaço interdigital ou no casco. Higiene no curral. Para quê? Para que o animal tenha um ambiente saudável e não adquira essa doença que vai trazer graves consequências à sua produção. Quando você fala de higiene no curral, não é só da questão da lavagem do espaço, mas também de obstáculos que tenham, como pedriscos, como areias com pedras. Esse é o cuidado que o produtor deve ter, né? Sim, o curral deve ser o mais limpo possível, sem presença de pedra, de outros objetos perfurantes. Para quê? Para que não forme esse calo, trazendo consequência que é a dermatite interdigital. Se não for curada a tempo, vai precisar fazer cirurgia para a retirada desse calo e, consequentemente, vai ter um maior custo e tempo de recuperação, que não é o desejável. Quando você fala de cirurgia, é uma cirurgia que é simples, mas que requer todo um cuidado pós-operatório, né? Para que o animal possa realmente voltar a andar com segurança. Uma cirurgia numa região podal é por demais complicado, porque o animal entra em contato constante com as fezes, com a urina e de difícil cicatrização. Para que isso não ocorra, nós devemos tomar a proteção para quê? Evitar pedra, evitar ambientes sujos, cheios de fezes. Para quê? Para que esse caso não ocorra, que é de difícil tratamento e com custo de dinheiro, consequentemente. Como é que o produtor vai identificar esse calo? É realmente um olhar, um cuidado a mais que o produtor deve ter para perceber esse calo e evitar até corrigir o ambiente antes que ele fique
acaba impactando na locomoção do animal? O calo ele é bem visível no espaço interdigital, ou seja, entre uma e outra. Vai se formando aquela estrutura branca, aquele calo que todo mundo conhece, e vai passar a doer. Consequentemente, o animal vai ter dificuldade de locomoção, que só vai ser solucionado com uma cirurgia para a retirada desse calo. Muito obrigada por essas dicas de novo, e o Sergipe Rural está à disposição para que a gente possa esclarecer ainda mais essas informações para o nosso público. É com vocês aí no estúdio. E o Sergipe Rural de hoje fica por aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@aperipe.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691. E você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram do programa, é só procurar por @Sergipe_Rural. Obrigado por sua companhia e até a próxima semana. Até lá!